Bom dia, galera. Bom, para começar a nossa aula de hoje, eu fiz aqui o gabarito, vou explicar alguns pontos que eu vi que é importante explicar, né? Pois eu vi alguns erros básicos, então a gente precisa sanar essas dúvidas aí, né? Então vamos lá. A questão 1 eu nem coloquei, por quê? A questão 1 era potenciação, era só aplicar a regrinha da potenciação. Então, caso você tenha errado, né, na hora que você corrigiu aí em casa, foi questão mesmo ou de multiplicar ou a questão de sinal, né? Então, esse daí dá para vocês entenderem o erro de vocês sozinhos, certo? Tá, eu vou focar mais nas questões mais trabalhosas. Então, vamos lá. A questão 2, eu vi que obtiveram alguns erros. Então, vamos ver por que vocês erraram. Na questão 2, ele está pedindo o seguinte: considere o número n igual a 6 elevado à quinta mais 1 e responda as questões. Então, na letra A, era para vocês descobrirem que número é esse. O número n é uma expressãozinha. Então, era só eu resolver 6 5 vezes. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, né? Ou seja, 6 5 vezes, que daria 7.776, somaria mais 1, que daria 7.777. Com isso, o resultado é esse daí. Aí eu vi que teve algumas pessoas que colocaram como resultado 6 elevado à sexta. Eu acho que confundiu com aquela regra de potenciação, que a gente vai relembrar que tem questão que a gente teve que, recorrer a essa definição. Mas aqui eu não posso aplicar regras de potenciação. Primeiro que isso daqui não é vezes, isso aqui é uma soma entre dois números. E segundo, não tem bases iguais. Aquelas regrinhas de potenciação, a gente precisa ter as mesmas bases, tá? Então, era dessa maneira aqui. E na letra B ele só pergunta quantos algarismos formam esse número. É só contar. 1, 2, 3, 4. 4 algarismos, certo? Então, a questão 2 tá aí a resolução dela. Na questão 3, é uma questão que tem que ter muita atenção, porque é uma questão que está envolvendo duas expressões numéricas, né? Onde tem potência, divisão, multiplicação. Aí, olha o enunciado. Sabe-se que x é essa expressão toda, e y é essa expressão toda. Qual é o valor de x vezes y? Então, para você saber quanto que é x vezes y, primeiro você tem que saber quanto que vale x e quanto que vale y. E assim eu fiz. Vi que algumas pessoas cometeram errinhos também, então vamos tentar sanar essa dúvida. Bom, fazer com bastante tranquilidade. É uma expressão comum, né, que vocês já estão acostumados a trabalhar. Então, é só ter atenção na hora de executar aqui as operações. Então, por exemplo, eu tenho que resolver menos 2 à quarta, que dá mais 16. Depois resolvi 4 ao quadrado, que dá 16. E assim eu fui resolvendo, ó. Menos 4 ao quadrado, 16, dividido, menos 2 ao cubo, menos 8. Fiz aqui a divisão, as duas divisões que eu tenho aqui nessa expressão, que deu 1. E aqui menos com menos dá mais, 16 por 8, 2. Somando, 3. Ou seja, o x vale 3. A mesma coisa eu vou fazer com o y. Seguindo todas as regrinhas de expressões numéricas, eu chego no menos 1. No final, eu vou multiplicar x por y. X é menos 3 e y é menos 1. 3 vezes menos 1 vai dar o menos 3. Então, por isso que a questão número 3 deu menos 3, tá? A questão 4 também eu vi que algumas pessoas que nem fizeram porque não entenderam. É uma questão também simples, porém tinha que lembrar de um detalhe, que eu já mencionei isso na sala de aula. Ele pergunta, usa o sinal de diferente, que é esse sinal aqui, ou sinal de igual. Por que na letra A é diferente? Porque diferente estava lá menos 10 ao quadrado entre parênteses e o menos 10 ao quadrado sem parênteses.
Por que aqui é mais 100 e aqui é menos 100? Porque quando tem parênteses, esse menos também está ao quadrado. É como se eu fizesse menos com menos, mais. Então, por isso que dá mais 100. Quando não tem parênteses, é somente o 10 que está ao quadrado. Então, o menos eu repito. 10 vezes 10, 100. Só que aí vai dar menos 100. Então, por isso é diferente. Isso sempre dá essa diferença quando os expoentes são pares. Reparem que quando o expoente é ímpar, não faz diferença eu colocar parênteses ou não, porque vai dar o mesmo resultado. Porque menos 3 ao cubo dentro do parênteses é o menos 3 vezes. Lembra da regrinha do sinal? Menos com menos mais, mais com menos, menos. E aqui eu vou usar o mesmo raciocínio de cima. O menos eu repito e vou fazer 3 ao cubo, que dá 27. Então, por isso que na letra B são iguais. A número 5, muitas pessoas acertaram. Essa número 5 é referente àquelas regras de potenciação, né? Aqui é a letra C, porque repete a base, são iguais, e soma os expoentes. Na número 6, ele misturou um pouco as regrinhas, mas também, se souber as regrinhas, faz tranquilo, tá? Só que não dá para fazer ao mesmo tempo. Tá vendo que eu destaquei, ó? Eu fiz essa de vezes, o resultado eu juntei com a divisão. Como é vezes, bases iguais, a gente soma. Só que, tia, mas por que deu 4? Né? Eu sempre chamava atenção nisso com vocês lá na aula. Por quê? Eu vou somar 6 com mais menos 2. Só que eu tenho 6 e devo 2, eu vou ficar com 4. Eu tenho que aplicar a regra dos números inteiros. Dividido por 5 a quarta. Aí, como é divisão, a gente diminui os expoentes. 4 tira 4 dá 0. 5 elevado a 0 é 1. Né? Lembra daquela regrinha? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, por isso que a questão 6 foi a letra B. A questão 7, muito parecida com a 6. Você teria que ir resolvendo aos poucos, né? Do parênteses até chegar ao colchete. E assim eu fiz. Certo? Apliquei aqui a potenciação, a regra da multiplicação de mesma base. 2 aqui como se fosse 1, 3. E repeti o restante. Depois eu apliquei essa outra regra, que já foi, né, mencionado aí no vídeo ontem. 3 vezes 3, 9. Repeti aqui, beleza. E cheguei no colchete, ó. Como é divisão, repete a base, diminui os expoentes, que vai dar 0. E com esse 3 aqui de fora eu faço potência de potência, 0 vezes 3, 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, por isso que a número 7 foi a letra A, certo? E a questão 8, eu vi também que teve gente que só colocou assim, esse primeiro resultado. E não pode. Notação científica é escrever em forma de multiplicação, onde tem uma base 10 e vai ter esse primeiro número aqui também, que tem que seguir aquela regrinha que eu já falei no vídeo anterior. Então, a letra A, 2,3 vezes 10 é 22, porque eu andei 22 vezes com a vírgula. Na letra B, ficou menos 8, porque eu andei com a vírgula para a direita e andei 8 vezes. E na letra C, ficou 3 vezes 10 a quinta, porque eu andei com a vírgula para a esquerda 5 vezes. Ok? Então, aqui foi rapidinho a nossa resolução do exercício de ontem, tá bom?